Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. São Sebastião, rogai por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom nos encontrarmos hoje em comunidade na festa do glorioso São Sebastião. Todas as vezes que nós celebramos a memória de um santo, de um modo especial de um mártir, como é São Sebastião, porque ele deu a vida por Jesus, pela causa do Evangelho, nós somos convidados a olhar para o exemplo. Às vezes muitos falam, os católicos são idólatras, adoram as imagens. Não, nós olhamos para uma imagem como um exemplo, como um modelo que nós podemos, se quisermos, seguir em nossas vidas. E olhando para o mártir São Sebastião, muito nós podemos aprender com ele, com o seu gesto, com a sua vida. De modo especial, às vezes quando a gente olha a imagem de São Sebastião, a gente pensa que ele foi martirizado, que ele morreu quando ele recebeu essas flechas que nós estamos vendo aqui. Mas a história de São Sebastião é muito interessante a gente perceber até isso, porque logo que ele era um soldado, logo que ele começou a propagar a fé, falar de Jesus para aquelas pessoas pagãs, ele já recebeu essa punição, né? Foi amarrado em um tronco de árvore e recebeu essas flechadas. Às vezes muita gente pensa que ele morreu assim, mas não foi assim que ele morreu. Depois que ele recebeu essas flechadas, ainda vivo, uma pessoa que o conhecia cuidou dele, cuidou dessas feridas causadas por essas flechas. E depois disso, vocês acham que ele desistiu de anunciar, de falar de Deus? O que vocês acham? Não, ele não desistiu. Apesar de sofrer com isso que ele passou, depois que ele foi curado, ele continuou, voltou a evangelizar. Aí depois, mais para frente, por um imperador romano, que aí ele foi martirizado de fato. E esse imperador tinha tanta raiva de Sebastião, que quando ele foi martirizado, ele queria ter certeza que dessa vez ele tinha morrido. E assim, Sebastião glorificou a Deus, doando a sua própria vida.
Então, quando nós olhamos para o exemplo de São Sebastião, o primeiro ensinamento que ele nos dá é a gente não desanimar, não desistir nos obstáculos da vida. Às vezes tem muita gente que quando passa por uma tribulação, por uma tempestade da vida, parece que a pessoa já desmorona, Sebastião nos dá um exemplo. Passou pelo sofrimento, mas não desanimou. Muito pelo contrário, usou o sofrimento para ter mais força ainda. Assim deve ser cada um de nós. Nenhum sofrimento vem na nossa vida para nos ensinar nada. Tudo que a gente passa, se nós soubermos, nós podemos aprender muito. Basta a gente querer de fato. Olhando para o exemplo de São Sebastião, para a palavra de Deus, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver a resposta. Quem aqui que alguma vez na vida já sentiu medo? Levante a mão. De qualquer coisa, de alguma situação, de alguma coisa, de alguém. Quem já sentiu medo na vida? Pode parecer até uma pergunta meio boba, gente? Quem que nunca teve algum temor na vida? Quem que nunca pensou, nossa, será que essa situação vai dar certo? Será que isso que eu vou fazer na vida vai funcionar? Ou até mesmo, será que essa escolha que eu fiz na minha vida vai dar certo? Tudo isso são os medos, Mas o que a gente cantou no Salmo hoje? De todos os temores, o Senhor me libertou. Se você está aqui hoje, irmão, você com certeza já teve os seus temores na vida, é porque com certeza foi o Senhor que te libertou. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje no Evangelho tem uma frase muito forte. Pode parecer até uma coisa batida, Mas Jesus, nesse Evangelho e muitos outros, ele afirma: não tenhais medo. Fala para quem está do seu lado aí. Fala essa frase. Não tenhais medo. É o próprio Deus que está falando para você hoje. Não tenhais medo. O medo paralisa, gente. O medo faz com que a gente não se arrisque na vida. Quantas vezes que por medo muitas pessoas perdem as melhores oportunidades que Deus dá. Quantas vezes que por medo nós paramos diante de um problema. Quantas vezes que por medo nós não arriscamos. E às vezes se arriscarmos, muita coisa boa poderia vir. É claro que precisamos refletir sobre tudo, é lógico. Mas nós temos que usar o medo a nosso favor. A única coisa que o medo nos pede é que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa acreditar que Deus está conosco. É o final do Evangelho. Aquele que está comigo, que se declarar a meu favor, eu também me declararei a favor dele. Mas ai daquele que me negar, eu também o negarei. Aí eu pergunto para vocês: será que em algum momento da nossa vida a gente tem negado a Deus? Às vezes até sem perceber a gente faz isso, Com os pecados, com às vezes o que a gente fala e não deve. De muitos modos a gente acaba negando a Deus. Só que Deus é tão bondoso que Ele concede a misericórdia quando a gente se arrepende de coração. E se a gente nega a Deus, Deus ainda é como aquele pai do filho pródigo que está de braços abertos para nos acolher, se a gente se arrepender de verdade. Não podemos brincar com a misericórdia. Nós estamos no ano da misericórdia. E às vezes uma vez eu tenho uma pessoa falando assim: padre, eu já sei que eu vou em tal lugar, eu sei que eu vou pecar, mas depois eu procuro o Senhor e confesso, Tem lógica isso? Isso é brincar com a misericórdia de Deus. Deus é bom, mas Deus é justo. Quantas vezes que nós também corremos esse sério risco de negar ao próprio Deus? Às vezes, e o maior pecado de um cristão é ter vergonha
vergonha da sua fé. É o maior pecado que o cristão pode ter. É quando você está numa conversa, numa rodinha, principalmente quando tem pessoas de outra religião. E às vezes por medo você fala, eu vou ficar bem quietinho na minha, não vou falar nada, né? Quando você faz isso, demonstra também que você tem um pouco de vergonha da sua fé. Quem não tem vergonha da sua fé, mesmo que não conheça tanto, mas tem a audácia de afirmar, sim, eu sou católico, eu acredito em Deus, não tenho vergonha de acreditar em Jesus Cristo, de acreditar em Nossa Senhora. Ser cristão é isso, é defender a própria fé. Se nós não negarmos a Deus na nossa vida inteira, com certeza quando a gente chegar diante dele, ele não nos negará. O que a gente vai ouvir quando a gente chegar lá na porta do céu, né? A palavra de Deus faz essa pergunta para nós. Será que a gente vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, participai aqui da minha alegria? Mas você já pensou também, se você chegar lá, ai, todo bonitinho, lá na terra eu fiz isso, aquilo, e Deus virar para você e falar: não vos conheço? Já pensou passar por isso? Meu irmão, minha irmã, celebrando hoje esta festa do glorioso São Sebastião, ouvindo a sua palavra, nós somos convidados a colocar isso no nosso coração: não ter medo. Se as dificuldades vêm, Deus está conosco, desde que a gente acredite nisso de verdade. A primeira leitura diz: é melhor sofrer fazendo o bem. Quantas vezes que a gente sofre por fazer o bem, não é verdade? Quantas vezes você fala coisas boas para alguém, às vezes dentro da sua casa, você completamente recebe um tanto de xingamento: não vem falar de Deus para mim não. Às vezes é muito comum e é triste, às vezes até mesmo na vida do casal, né? A mulher sai para a igreja, aí o marido fala: já vai lá virar os papos, né? A pessoa está escolhendo fazer o bem, mas sofre perseguições. São Sebastião, por escolher fazer o bem, sofreu perseguições. Se ele, que é santo da igreja, quanto mais nós. Cada vez que nós fazemos o bem, às vezes nós também seremos perseguidos. Às vezes, e pense comigo, você pode fazer 9 coisas muito bem feitas. Às vezes ninguém vai te agradecer, ninguém vai te dar nenhum elogio, mas faz uma coisa errada, você vê. O que vai ter de crítica não está nem escrito. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir ao Senhor nessa celebração de hoje, olhando para o testemunho, para o exemplo de São Sebastião, que nós não tenhamos medo. O medo nos paralisa. O medo só deve servir para nos levar para frente, porque a gente sabe que Deus está conosco. Coloca isso na sua vida, para que quando vier qualquer tribulação, você não tenha aquele pensamento: Deus me abandonou. Onde Deus está? Deus está com você. É como aquela historinha antiga, mas que vale a pena a gente recordar, daquele homem que certa vez teve um sonho. E nesse sonho ele via a vida dele inteirinha. E durante várias etapas da vida dele, ele via 2 pares de pegadas. E aí no sonho ele identificou: um par de pegadas eram dele e o outro par eram de Deus, porque Deus caminhava com ele. Só que ele foi no sonho, né? E ele foi percebendo que em determinados momentos ele via só um par de pegadas. E aí ele pensava: nossa, será que Deus me abandonou nesses momentos? Eram os momentos mais difíceis da vida. Será que Deus me deixou sozinho? E aí Deus aparece no sonho e diz para ele: nesses momentos mais difíceis, o par de pegadas que você via não eram os seus, mas eram os meus, porque eu te carregava nos braços. Assim é Deus com cada um de nós. Na dificuldade, nos medos, Ele não nos desampara. Nas dificuldades e nos medos, Ele nos carrega nos braços. Que o Senhor nos ajude
para que possamos colocar na nossa mente essa verdade. Deus não nos desampara, mas nos nossos medos, Ele é a fortaleza. Pense nisso, guarde isso no seu coração e, acima de tudo, imagine Deus falando para você agora: não tenhas medo, porque eu estou contigo. Vamos repetir essa frase? Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Que é exemplo de São Sebastião, que recebeu essas flechas do mal. Quantas vezes que na nossa vida a gente recebe tanta flechada também, né? Insultos, perseguições, mas assim como ele teve alguém para o ajudá-lo, nós também temos. E nós também podemos ser essa pessoa para alguém que está passando por algum momento difícil. Que São Sebastião nos ajude, nos auxilie com o seu exemplo e com o seu bom testemunho. Eu convido todos possam ficar de pé neste momento, estenda a sua mão a imagem do glorioso São Sebastião. E nós vamos fazer uma oração. Eu falo uma vez, todos repetem. Ó glorioso São Sebastião, Mártir da Igreja, ajudai-me sempre a viver o vosso exemplo, a doar a minha vida, a vencer os meus medos, na firme confiança de que Deus está comigo. Ajudai-me, glorioso São Sebastião, a vencer as ciladas do mal. Assim seja. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Mais uma vez, vamos dar uma bonita salva de palmas.